Pode ser, irmãos, graças a Deus nós estamos aqui de volta para nos trazer uma palavra de Deus nesta noite, uma palavra espiritual, uma palavra direcionada principalmente aos dons espirituais, uma palavra vindo realmente do coração de Deus para o nosso coração, amém? E nesta noite eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Estou feliz por estar na presença de Deus. A alegria de servir ao Senhor é muito importante para nós. E a nossa irmã Eliane Cruz está aí ao vivo, a nossa irmã Maria Emília, nosso irmão Nivaldo, a paz do Senhor para vocês. Deus abençoe a vida dos irmãos. E eu quero contar com todos os irmãos esta noite. Nós daremos um assunto a respeito dos dons espirituais. Nós temos uma das nossas irmãs que me falou assim: pastor, eu gostaria de aprender mais sobre os dons espirituais. Então hoje eu vou estar trazendo sobre o dom de profecia, tá? É um trabalho assim muito maravilhoso que Deus tem colocado no meu coração, que é o trabalho de ensino da palavra. E eu quero vos trazer nesta noite a respeito do dom de profecia, tá? E este dom vale a pena buscar, porque ele precisa ser usado na igreja e não pode faltar o dom de profecia na igreja. Então nós precisamos ensinar a respeito do dom de profecia, e é justamente isso que eu venho trazendo para os irmãos hoje, o dom de profecia. E espero que Deus venha vos despertar, assim como Deus tem me despertado para os dons espirituais. E eu acho que a cada dia que vai se passando, né, mais a nossa vida vai melhorando espiritualmente. É necessário melhorar, tá bom? E eu acredito que a partir do dia 15 agora de junho, nós estejamos livres para nós cultuarmos, né? Como nós fizemos o culto do domingo passado, e todos nós vamos estar ali, não com a igreja lotada, né? Mas com uma parte da igreja para adorar a Deus e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ler Provérbios, que vai falar sobre o dom de profecia, Provérbios 29 e o versículo 18, né, vai trazer para nós um tema muito importante, que é o dom de profecia, tá bom? E quando os irmãos vão chegando aí, eu sei que tem muitos irmãos ainda que não entraram ainda na live, nós vamos aguardando os irmãos aí entrar juntamente conosco nesta noite, tá? E os irmãos que quiserem contar testemunhos de vitória, de bênçãos alcançadas, pode contar, você tem oportunidade. Se quiser pedir oração também, pela sua casa, pela sua família, você pode pedir. E nós com certeza estaremos orando, apresentando a sua família ao Senhor. É necessário que nós venhamos orar, clamar a Deus. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, diz assim: para buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Nós precisamos realmente buscar a presença de Deus. Aí nós lemos também Jeremias capítulo 33, o versículo 3, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então a igreja, ela precisa orar, o crente precisa orar, eu preciso orar, nós precisamos orarmos ao Senhor um pouco mais, porque a nossa família precisa, nosso país precisa, a igreja precisa, eu preciso, vocês precisam. E a única forma que nós temos de alcançar a vitória é na oração, é buscando a Deus, buscando a presença do Senhor, intercedendo, né? Nós glorificamos a Deus pela vida dos jovens que estiveram na nossa congregação no domingo, os jovens que foram ali pela primeira vez, né? O amigo do Mateus e o cunhado da minha sobrinha Amanda, né? Esses jovens que foram lá pela primeira vez, e o nosso irmão Rafa Jesus, que esteve lá no domingo também, cultuando a Deus, né? E hoje ele me contou, ontem ele mandou um áudio para mim, e hoje que eu consegui ouvir o áudio que ele me mandou, dizendo o seguinte, que desde domingo ele está muito bem, não está sentindo dores, não está sentindo nada, ele está se sentindo muito bem. Então nós glorificamos a Deus porque a oração ainda faz milagre, viu, irmão? A oração faz milagre. Então se você tiver algum problema, alguma dificuldade, peça oração, conte com as orações uns dos outros. Há momentos que nós oramos sozinhos e há momentos que nós precisamos de orarmos, né, uns com os outros, nós precisamos de oração de alguém. E foi muito importante no domingo, antes de nós começarmos o culto, o nosso irmão Rafa falou para mim que ele
ia na congregação, e eu fui lá e falei com ele assim: meu filho, vamos orar, vou orar por você antes do culto começar. E pela grande e infinita misericórdia de Deus, o Senhor deu vitória. É para a glória de Deus, não é para a nossa glória, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Enquanto os irmãos chegam, os demais chegam aí na live para exaltar a Deus, eu vou ler aqui um versículo para os irmãos em Provérbios 29 e o versículo 18. Né? Provérbios 29 e o verso 18. Um versículo bastante conhecido, né, aqui para a gente frasear. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Isso é no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18. E para nós entendermos os dons espirituais, em 1 Coríntios, capítulo 14, e eu quero ler para os irmãos do versículo 1 até o versículo 5, tá? E assim a gente vai aprendendo aqui um pouco mais sobre o dom de profecia. Diz o seguinte: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Versículo 3: mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, para a exortação e consolação. Versículo 4: o que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 5: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba com edificação. Amém? Então o assunto de hoje para nós é o dom de profecia. E quando o sábio Salomão aqui ele destaca a importância da profecia, ele diz assim, que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então a profecia aqui, ela pode ser definida como um ato de predizer o futuro. O ministério profético é sem dúvida um dos maiores ministérios da antiga aliança. Entretanto, sobre a nova aliança, a palavra profética está com um profeta maior, que é Jesus Cristo, que é Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 2. Tá? E que diz que o Filho, por sua vez, fala à sua igreja por meio do Espírito Santo. Também Apocalipse capítulo 3, o versículo 21 e o versículo 22. O Espírito Santo, por sua vez, ele fala por meio da nossa boca. Então eu gostaria que cada um de nós venhamos deixar o Espírito Santo falar na nossa boca. Que o Espírito Santo venha usar a igreja, que o Espírito Santo ele venha te usar para você profetizar, para você falar a respeito do que Deus tem na vida de alguém. Mateus capítulo 10, versículo 20, a Bíblia fala que os dons foram distribuídos, né, como lhe apraz, isto individualmente. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, o dom da profecia endereça a lista dos mais relacionados da palavra. Então é um dos mais relacionados na palavra. O apóstolo Paulo sempre classificou o dom de profecia como um dos maiores dons do Espírito Santo. Isso nós lemos agora há poucos instantes em 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 5. Então, devido à Bíblia já estar completa, o dom da profecia distribuído pelo Espírito Santo na igreja local é diferente das profecias bíblicas. O principal objetivo do dom de profecia, dado aqui pelo Espírito Santo, não é acrescentar o que já está escrito, mas edificar, exortar, confortar a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Então, 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 3, que nós lemos há poucos instantes, vai tratar o assunto de uma forma assim tão esclarecedora, que fala assim, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação e para consolação. Então,
a profecia, né, que nós estamos aqui dizendo para os irmãos, que é um dos dons maravilhosos e que toda a igreja deveria buscar o dom da profecia, ela não vem para acrescentar nada do que já está escrito na Bíblia. Ela não vem acrescentar, tá? Não se acrescenta o que está escrito na Bíblia. Não se acrescenta. E também não diminui, não tira o que está escrito na Bíblia, tá? Mas o dom da profecia, ele serve para edificar a igreja, para confortar a igreja, né? Porque nós precisamos de conforto da parte de Deus. Nós precisamos de edificação da parte de Deus. Então a profecia, ela vem para trazer edificação para a igreja, ela vem trazendo exortação para o povo de Deus. Então o dom de profecia, ele é muito, muito importante na igreja. E é necessário que haja profecia na igreja. Como diz o sábio Salomão, no capítulo 29 e o versículo 18, que não havendo profecia, o povo se corrompe. Tá? Há uma necessidade de ter os dons proféticos na igreja. Então a profecia aqui, ela é definida como um ato de predizer o futuro, de dizer algo que está para acontecer, algo que virá a acontecer. Então a profecia serve aí para predizer o futuro de alguém, ou da igreja, ou de qualquer ser humano que estiver precisando de Deus revelar alguma coisa que irá acontecer com a pessoa posterior. Então alguém que é usado pelo dom de profecia traz aí a predição, né, do que vai acontecer no futuro, ou um dia depois, ou 15 dias depois, um mês, ou um ano. O importante é que a profecia, vindo da parte de Deus, ela se cumpre. Então a profecia, ela é muito importante nas Escrituras Sagradas. No livro de Atos, no capítulo 13, o versículo 1, o doutor Lucas escreveu que a igreja que estava na Antioquia, ali Lucas descreve que havia alguns profetas e doutores na igreja do Senhor. Então, nos dias atuais, nós precisamos de profetas, né, de homens qualificados por Deus para o fortalecimento e aperfeiçoamento dos santos. Nós realmente, como igreja, né, como servos de Deus, como povo escolhido pelo Senhor, nós precisamos de homens qualificados, né, de homens preparados, que entendam a palavra de Deus, né, de homens cheios do Espírito Santo, que não venha acrescentar nada do que está escrito na Bíblia, mas que venha trazer assim uma qualificação e um aperfeiçoamento para a igreja dos dias atuais. Então a igreja do século 21, ela precisa dos dons espirituais na igreja. Oxalá que Deus usasse toda a sua igreja nos dons espirituais na casa do Senhor. Oxalá que você e eu fôssemos usados todos os dias com o dom de profecia. E a verdade é que tem muitas igrejas que trabalham muito com esse lado da profecia. Não da profecia bíblica, né? Não da mensagem da palavra, não da mensagem para salvação, não da mensagem assim para libertação de alguém, para salvação das almas, mas tem muitos trabalhos voltados só para a profecia, só para a pessoa sair dali com uma profecia, e algumas das vezes até as pessoas recebem ali uma profetada, né? Uma coisa que não vem assim nem da parte de Deus, e a pessoa acaba falando ali, e a gente precisa ter bastante cuidado, que acontece isso muito nos nossos dias. Então no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 32, nós lemos lá que Judas e Silas, né, fala que eles eram profetas. E a Bíblia fala que eles exortavam e confortavam os irmãos com muitas palavras. Então os profetas, eles devem exortar, eles devem consolar, eles devem aconselhar e fortalecer os irmãos, né? Mas, incrivelmente, nós temos aí uma gama de pessoas que dizem serem profetas, né? Em vez de consolar, entristece mais, em vez de aconselhar, joga fora,
Então nós precisamos ter bastante cuidado com os dons espirituais da igreja e com quem está falando, com quem é que está falando a profecia. Então a gente precisa se atentar muito a respeito das profecias que são faladas, porque o dom de profecia ele deve ser buscado como prioridade, principalmente por nós que somos crentes. Então o dom de profecia ele deve ser buscado como prioridade na igreja, tá? Tem que ser buscado, né? Principalmente para nós, os crentes, tá? Precisa ser buscado. Nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo de número 1, que fala: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Aí lá fala assim no versículo 1, principalmente o de profetizar. Então todos os dons da igreja, eles são bem-vindos. Todos os dons da igreja, eles podem ser usados, tá? Mas aí o apóstolo Paulo fala que principalmente o dom de profecia, ele deve ser buscado. Eu sei que tem muitos irmãos que gostariam muito de ser usados nas mãos do Senhor. E hoje mesmo nós conversando com um dos nossos irmãos, ele falou assim que ele gostaria muito de ser usado por Deus, né? Para alcançar outras almas, para alcançar outras vidas, né? E eu gostaria que você desse lugar para Deus, que você desse lugar ao Senhor para ser usado por Ele, né? Eu sei que os irmãos que estão me ouvindo aqui nesta noite, que estão comigo nesta live, quem gostaria de ser usado nas mãos do Senhor para ganhar almas para Jesus? Quem gostaria de ser usado nas mãos do Senhor para profetizar algo para alguém no dia seguinte e vier a se cumprir? Quem gostaria de ser usado nas mãos de Deus para curar? Quem gostaria de ser usado nas mãos de Deus para libertar alguém? Quem gostaria de ser usado nas mãos de Deus para ganhar almas, né? Para libertar vidas que estão na escravidão? Então nós temos aqui uma gama de irmãos que estão nos assistindo nesta noite e que com certeza tem falado assim no seu coração: Deus, como eu gostaria de ser usado nas tuas mãos, como eu gostaria de ser útil na obra de Deus, como eu gostaria de ser útil para Deus, de ser útil na igreja, de ser útil na casa do Senhor. E tem muitos irmãos que sentam assim na arquibancada da igreja, que sentam assim, como nós estamos acostumados a dizer, na nave da igreja, né, que até parece assim que é uma coisa assim de outro mundo, né, de ETs, né, mas na verdade não é. É um termo já usado, já antigo, né, principalmente por mim, que estou bastante tempo na igreja. É um termo muito usado e a gente fala nave da igreja, e é comum nós usarmos esse termo. Mas os irmãos que sentam na arquibancada da igreja após os conjuntos, né, tem muitos irmãos que falam assim: nossa, como eu gostaria de cantar, como eu gostaria de fazer uma oração, como eu gostaria de falar ali um pouquinho no microfone, e muitas das vezes não tem essa oportunidade de falar, ou muitas das vezes até gostaria de falar, mas se sente tímido ou com vergonha, ou se sente incapaz. Mas a capacidade ela vem de Deus. Se eu começar a orar, pedir ao Senhor: Deus, me usa nas tuas mãos, a oportunidade vem. E quando eu falo para vocês que a oportunidade vem, é porque vem em todo lugar. A oportunidade vem na nossa ida para o trabalho. De repente a gente está no ônibus ali indo para o trabalho, senta alguém do nosso lado, você até dá uma olhadinha assim, a pessoa está talvez chorando ou com um problema grave, entristecida, e de repente Deus ele pode te usar para dar uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de carinho, ou até mesmo um sorriso. Modifica o dia da pessoa. Então, se nós permitirmos que o Espírito Santo nos use, nós iremos muito além, sendo usado nas mãos do Senhor e agregando valores para o reino de Deus, agregando valores aqui de crentes aqui na terra, agregando valores para a igreja, né, que nós congregamos, porque a Bíblia diz que quem ganha almas é sábio, né? Então nós precisamos ser usados nas mãos do Senhor de diversas formas, né? Não só mesmo em línguas estranhas, porque quem fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o dom de profecia ele vem para ensinar, ele vem para fortalecer, ele vem para ajudar a igreja a ser exortada e a andar assim no caminho retinho, bem trilhado assim no caminho do Senhor, sem estar olhando para um lado nem para o outro, não se desviando, né? Então a profecia em si, ela traz assim um conforto muito grande para a igreja. Então o dom de profecia não pode faltar. O dom de profecia ele tem que existir.
Tá? Quando nós falamos do dom de profecia, ele tem que existir, é porque realmente ele tem que existir. Infelizmente, tem muitas pessoas que já não acreditam mais em profecias, devido a quê? Muitas profetadas que ouviram, né? Aí perderam a fé em ouvir profecia. Mas a profecia, irmão, ela ajuda a gente a ficar melhor na fé, melhora a nossa fé. A profecia em si, vinda da parte de Deus, nos ajuda a edificação, nos ajuda a gente ficar mais firme na presença de Deus. Então é muito bom quando nós ouvimos uma profecia vindo do coração de Deus. E outra coisa, nós sentimos quando a profecia vem de Deus. E também nós sentimos quando a profecia ela vem da parte dos homens, quando vem do coração do homem, quando não veio do coração de Deus, quando veio de outras fontes. Então tudo isso aí nós aprendemos dentro da palavra de Deus, como trazer a profecia para a igreja. Em 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 31, o apóstolo Paulo ele reconhecia a atividade intensa do dom de profecia na igreja de Corinto. Tanto que ele diz, porque ele gostaria que todos pudessem se profetizar, um após outro. Aí ele coloca o quê? Uma ordem, que não pode sair todo mundo profetizando ao mesmo tempo, porque não vai dar para entender. Então o profeta em si, ele precisa entender que um profetiza, o outro fica calado, depois outro profetiza, depois outro profetiza, ou dois profetizam e os demais recebem ou ficam calados, esperando. Outra coisa, quando alguém está profetizando, a gente não pode falar línguas estranhas. Quando alguém está profetizando, a gente cala e ouve. A gente não fica falando línguas estranhas. Por quê, irmão? A gente não vai conseguir ouvir direito a profecia. Depois a gente não vai conseguir distinguir o que a pessoa está falando. Entendeu? Então, uma necessidade, quando alguém está sendo usado pela parte de Deus, então toda a igreja se cala, a igreja inteira fica em silêncio, deixa apenas o profeta profetizar, deixa apenas a pessoa que está sendo usada pela profecia falar. Depois que a pessoa falar, entregar ou terminar a profecia, aí sim todo mundo começa a dar glória a Deus, todo mundo pode falar línguas estranhas. Por quê? Ouviu a profecia. Tá bom? Então primeiro, quando alguém está profetizando, a gente fica calado e a pessoa que está profetizando fala. Aí o apóstolo Paulo diz que é necessário, que a gente tem que atentar para o que o apóstolo Paulo está dizendo, que é 1 Coríntios 14, 31, um fala após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Nós precisamos de consolo. Nós passamos por tantas diversidades durante o dia, ou tem irmãos que vão na igreja só um fim de semana. Durante a semana ele não pode ir devido ao trabalho, devido às dificuldades que tem, e ele aproveita para ir na casa de Deus apenas no domingo. Mas e aquele culto para ele é tão válido, vale muito para aquela pessoa que foi apenas o domingo na igreja, e que ele gostaria de aproveitar o máximo possível aquele culto. Ele gostaria de aproveitar o máximo aquele culto que ele foi. Aí se acontece fala assim no linguajar pentecostal, se acontece esse reboliço, esse movimento assim muito grande, a pessoa fica assim sem saber, nossa, e agora? Como que foi essa profecia? Como que foi esse poder todo, esse movimento todo? Eu não consegui entender, agora eu não consegui interpretar, e fica procurando as pessoas. Não. Você entendeu o que foi dito? Você compreendeu a profecia que o irmão falou? E aí, o que você achou? Então, é você que precisa estar atento. Então, se nós ajudarmos o nosso irmão a cultuar, melhora mais a compreensão do culto, e nós fazemos um culto bem melhor para o nosso Deus quando nós nos comportamos adequadamente, como diz o apóstolo Paulo. Saber esperar é o nosso tempo, tá? Esperar aí um após outro, e os outros conseguem aprender e serem consolados. Então o dom de profecia, ele não deve ser desprezado. Por incrível que pareça, tem muitos lugares por aí que despreza o dom de profecia. Tem muita gente por aí que já não acredita mais, aí começa a desprezar. Aí quando vê alguém sendo usado da parte de Deus, ou até mesmo dizendo uma profecia, aí a pessoa já começa a dizer, ou falar contra, ou mesmo não acreditar, ou zombar, ou desprezar. E nós encontramos em 1 Tessalonicenses,
no capítulo 5 e o versículo 20, dizendo o seguinte: não desprezeis as profecias. Então a profecia em si, ela não pode ser desprezada. Ela não pode ser tratada de uma forma assim banal, de uma forma assim como se não estivesse acontecendo ali um mover de Deus ou alguém profetizar. Então a gente precisa ter bastante cuidado a respeito dos dons da profecia na igreja. Então por que eu estou falando isso, irmão? Devido à banalização em alguns lugares, de uns pseudos profetas, dizendo ser profetas, daquelas pessoas que andam dando profetadas, até por alguns líderes também que andam até fazendo isso, dando algumas profetadas aí, a gente acaba sufocando o dom de profecia na igreja, e até mesmo sendo desprezadas as profecias devido a essa gama de pseudos profetas, que andam dando essas profetadas. Mas nós não podemos generalizar e nem colocarmos em risco, e nem corrermos o risco de nós não acreditarmos nos dons do Espírito Santo. E outra coisa, nós não podemos correr o risco de apagar as chamas que há em nós do Espírito Santo. Nós não podemos correr esse risco de apagar a chama do Espírito Santo. E se eu acabo desprezando as profecias, se eu acabo generalizando, então o que acontece? Eu vou começar a me apagar. Eu vou começar a ficar frio na fé, eu vou começar a ficar distante, vou começar a ficar vazio. Então eu preciso amar as profecias, eu preciso amar esse dom de profecia, e eu preciso também querer ouvir as profecias. E aí você vai distinguir o que é da parte de Deus, o que não é, o que é da parte do homem, o que não é da parte do homem, que também não é da parte de Deus, ou que vem da terceira pessoa, ou de um espírito maligno. Tudo isso a gente precisa saber distinguir dentro do dom de profecia. Por incrível que pareça, há espírito maligno que usa pessoas, como se fosse uma profecia vindo da parte de Deus, e na verdade não veio da parte de Deus, veio do espírito maligno. E aí você precisa distinguir que tipo de espírito está atuando ali. Se é o espírito realmente vindo da parte de Deus, se é o espírito do homem, ou se é um espírito maligno que está atuando ali naquele momento e que está tentando deturpar sua mente, deturpar a igreja, ou enganar alguém. Então tudo isso aí a gente precisa entender. E uma das coisas que me faz manter assim a chama acesa, mantendo o Espírito Santo dentro de mim, buscando realmente a essência do Espírito Santo, a graça de Deus na minha vida, o mover sobrenatural do Espírito Santo sobre a minha vida. Então o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 14, Paulo exorta Timóteo dizendo o seguinte: não desprezeis o dom que há em ti. Quantos irmãos que são usados nas mãos de Deus e que não querem ser mais usados nas mãos de Deus devido a alguns falatórios, devido a algumas tribulações, devido a algumas perseguições. E na verdade tem muita gente, muitos profetas que não querem mais ser usados nas mãos de Deus devido assim ser confrontados, acaba desprezando o dom, prefere fazer outra coisa do que ser usado nas mãos de Deus com o dom de profecia. E a Bíblia diz assim, para a gente não desprezar o dom que há em nós, o qual foi dado por profecia, e com a imposição de mãos pelos presbíteros da igreja. Então, o pastor, o evangelista, impõe a mão sobre alguém para receber o dom do Espírito Santo, para ser batizado com o Espírito Santo, ou impõe as mãos sobre alguém para aquela pessoa ser usada nas mãos de Deus, e a partir daquele momento a pessoa recebe essa unção vindo da parte de Deus, e a pessoa começa a profetizar, começa a pregar a palavra, começa a fazer a obra de Deus com muito amor, com muito carinho, e acontece algumas perseguições, e aí acontece aquela pessoa se entristecer e não querer fazer. Mas o que eu estou explicando para você aqui nesta noite
é que o apóstolo Paulo ele exortou Timóteo dizendo o seguinte: não despreze o dom que é em ti, o qual foi dado por profecia e pela imposição das mãos dos presbíteros, né? Então, por favor, para a glória de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado sobre você, para que a igreja cresça, para que você cresça, não despreze os dons que há em você. Eu sei que tem muitas pessoas que têm o dom de cantar, outros têm o dom da palavra, da ciência, outros têm o dom da profecia, outros têm o dom da revelação, e tem pessoas que possuem variedade de dons na pessoa. Tem pessoas que têm o dom da palavra, que têm o dom da profecia também junto, que têm o dom da revelação também embutida, que tem assim, uma gama de dons, né, dentro da pessoa e que precisa ser usada. São ferramentas que Deus deu para a pessoa usar. Então você não pode desprezar os dons que é em você, pelo contrário, né? Que Deus venha manifestar esses dons através da sua vida na terra, porque a igreja está precisando muito de pessoas usadas nas mãos de Deus. A igreja precisa, tá? Então, em nome de Jesus, recebe esta palavra de Deus no seu coração, não despreze os dons que é em você, mesmo que você se entristeceu, mas volte a se alegrar. Mesmo que alguém zombou de você, mesmo que alguém deu risada de você, mesmo que alguém criticou, fez críticas indevidas, né, que não deveriam fazer, mas fizeram, né, por favor, volte a buscar a presença de Deus, volte a ser usado nas mãos do Senhor, não se limite apenas com a visão de uma galinha, que a visão de uma galinha, a única visão que ela tem é apenas de um puleiro. Ela não consegue bater asas e voar por cima e alcançar as nuvens, não. Mas eu ministro para você nesta noite dizendo o seguinte: seja como águia, bata as suas asas, alcance bem alto o seu voo e vai para onde o Senhor tem determinado você ir. Vai aonde o Senhor tem te dado a permissão de ir. Tem muita gente que Deus ele quer levar em determinado lugar para a ministração da palavra, ou para orar por alguém, para uma pessoa ser curada, e ele até fica assim com medo de ir ou de fazer. Mas nesta noite, por intermédio desta palavra, permita que o Espírito Santo te impulsione, permita que o Espírito Santo te leve a determinado lugar, aonde Deus quer te levar, aonde o Senhor ele tem métodos e meios para usar a sua vida para fazer uma grande transformação sobre a terra. Então o dom de profecia ele serve para confirmar e para fortalecer ministerialmente. Então nós que somos pregadores da palavra, nós que exercemos o ministério do ensinamento da palavra, os presbíteros, os evangelistas, diáconos, diaconisas, nós que temos essa chamada ministerial, nós não podemos desprezar as profecias. Pelo contrário, que o dom de profecia venha fortalecer o nosso ministério, venha confirmar o ministério nosso sobre a terra, nós sendo usados nas mãos do Senhor. E em 2 Timóteo, no capítulo 1, o versículo de número 6, o apóstolo Paulo ele adverte mais uma vez a Timóteo acerca disto, né, a respeito do dom da profecia. E ele diz assim: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, torna-te a despertar. Eu lembro a você, eu refresco a tua memória. Então nesta noite Deus está me usando para refrescar a tua memória. Deus está me usando para refrescar a memória da igreja, para refrescar a memória dos ensinadores da escola dominical, para refrescar a memória dos presbíteros da casa de Deus, para refrescar a memória dos pastores, né? Para refrescar a memória daqueles que ministram a palavra de Deus. Nós, quando fomos consagrados, nós recebemos a imposição de mãos da nossa cabeça. Então, em nome de Jesus, né, lembre, né, por este motivo, desperta o dom que há em você, desperta. Deus ele te chamou, então por favor desperta o dom que há em você. Não despreza esse dom que o Senhor tem te dado, pelo contrário, fortalece a tua vida aí em nome de Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 6, lá também é dito, né, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo,
e falavam línguas e profetizavam. Então, na imposição de mãos na vida de alguém, como eu já falei no comecinho, as pessoas recebem o Espírito Santo e recebe também o dom de línguas ou variedade de línguas, recebe também ali o dom de profecias, recebe também o dom de revelação. Então há uma infinidade de bênçãos que o Senhor dá na imposição de mãos, tá? Mas a gente precisa também ter cuidado de não deixar qualquer pessoa ir colocando a mão na nossa cabeça, tá? A gente precisa ter cuidado com isso. Não é qualquer pessoa que vai chegando, você coloca a mão em mim. Não, pelo contrário. Olhe primeiro, você está dentro da congregação, você conhece quem pertence realmente àquela pessoa fiel a Deus, que é temente ao Senhor, que tem uma boa índole, que é um crente verdadeiro, que é um servo de Deus verdadeiro, que é um pastor verdadeiro, que é um presbítero verdadeiro, que é um evangelista verdadeiro. Por favor, você pode confiar nessa pessoa. E você pode pedir a essa pessoa: ora por mim. Eu gostaria que você me ungisse aqui com óleo, orasse por mim para Jesus me curar, para Jesus fazer um milagre na minha vida. Então você, por favor, escolhe, né? Porque quando Deus levanta, nosso irmão Edmilson está aqui falando, né? Que é bom nós mencionarmos que quando Deus levanta um em profecia na igreja, os outros devem se calar e falar, cada um por sua vez. Foi justamente isso que eu tratei com os irmãos aqui, o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Que quando alguém estiver sendo usado por Deus, os demais calam-se, ficam quietos, né? Para não ter aquelas palavras cruzadas, aquelas profecias cruzadas, para não ter bagunça na casa de Deus, para ter ordem na casa de Deus, cada um esperar a sua vez, né? Não sair atropelando, né? Não sair, porque os dons na casa de Deus não é para fazer guerras, né? Os dons na casa de Deus é para edificação, para consolação e para trazer exortação para a casa de Deus. Então o apóstolo Paulo ele diz mais uma vez para Timóteo, né, que é necessário, né, que Timóteo desperte o dom que há nele, né? Nós temos um jovem na igreja que foi apelidado de Timóteo. Eu sei que os irmãos não esqueceram, né, de Timóteo na nossa congregação. Eu vou até refrescar a memória dos irmãos, né? O nosso irmão que veio da África, né? Eu esqueci até o nome dele agora, aquele missionário, né? Ele chamou o nosso irmão David de Timóteo, ele colocou o apelido nele de Timóteo, né? Por quê? Timóteo é ajudador, né? Timóteo é aquela pessoa que está ali preparada para servir, que está sempre ao lado, né? Que está aprendendo, que está colaborando, né? Então Timóteo tem essa ideia de Timóteo, e eu gostaria que todos nós fôssemos assim como Timóteo, ajudador, né? Ser sempre servo, estar preparado para ajudar, não ficar procurando ocasião, não, mas pelo contrário, estar disposto a todo momento a cooperar. Então a palavra de Deus, ela é uma profecia infalível, tá? A Bíblia inteira, que eu estou dizendo para você, que é a palavra de Deus, ela é infalível. Então as profecias por aí que não estão embasadas na Bíblia, que não estão fundamentadas na palavra de Deus, pode acontecer falhas, pode acontecer não cumprir, tá? Pode acontecer não cumprir, mas a profecia da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, ela é infalível, ela não vai falhar nunca, porque a profecia, ela não foi produzida pela vontade de homem algum, mas pelos santos homens de Deus que falaram, inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Então a profecia, a Bíblia, ela foi inspirada por santos homens de Deus. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, é dito que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Se você ler lá, você vai compreender o que eu estou falando. Então a palavra de Deus, ela é infalível. E o Espírito de Jesus é o Espírito de profecia. Ele é um profeta, né? É o Filho de Deus. Ele veio para cumprir, né, as leis. Ele não veio para fazer sabotagem. Ele não veio para fazer invenções. Não, pelo contrário. Ele veio trazendo aí o cumprimento das profecias e veio trazendo grande bênção da parte do Pai para nós. O dom de profecia, ele é bem ativo nos dias de hoje em muitas igrejas.
Tem muitas, como eu falei bem no começo, tem muitas igrejas que elas são muito influenciadas só com a profecia, não pregam a palavra, né? Não tem ensinamento da palavra, não tem escolas dominicais, é apenas profecias e profetas, né? Profeta batendo cabeça com profeta, é um disputando quem profetiza mais, quem fala mais, quem profetiza melhor. Então é um negócio assim muito estranho, né? Mas embora haja meninice na igreja, embora haja profetadas, né, não se pode generalizar. Não se pode generalizar. Não é porque você entrou em determinada congregação ou determinado lugar que teve profetada que você vai generalizar, pois ainda tem muita gente usada nas mãos de Deus, ainda tem muitos vasos sérios, ainda tem muitos homens de Deus sérios, ainda tem muitas mulheres de Deus sérias, né? Homens e mulheres honestas na igreja. Ainda tem muitos homens de Deus honestos na igreja que são instruídos, né, e preparados por Deus para trazer as profecias, as instruções da palavra de Deus para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, né? E eu amo esse trabalho de ensinamento. Então o dom de profecia é uma bênção, tá? E é diferente das profecias bíblicas, tá? É diferente. A profecia, o dom de profecia é diferente da profecia bíblica. É diferente. Mas a profecia, ela sempre está relacionada com a Bíblia. Sempre está relacionada. A não ser quando é coisa assim muito pessoal, íntima da pessoa, que Deus vai revelar o futuro, ou revela o futuro, ou diz algo que vai acontecer posterior. Então é muito relativo, tá? Mas a grande maioria das profecias, elas estão embasadas na palavra de Deus. Principalmente nós que conhecemos assim um pouquinho, não muito, né? Um pouquinho só da palavra. A gente consegue entender quando a profecia ela é embasada na Bíblia. Principalmente pelas profecias que falam de arrebatamento. Aí você analisa e vê se realmente está condizendo com a Bíblia. Sabe aquelas profecias de concerto? Né? Aí você precisa enxergar o contexto do concerto, ver se está alicerçada ali na palavra de Deus, ver se está embasada na palavra de Deus, para você abraçar essa profecia e você pegar essa profecia e comer essa profecia, alimentar por esta profecia. Outra coisa que a gente precisa ter bastante cuidado é no julgamento da vida do profeta. Nós não podemos julgar a vida do profeta, nós podemos julgar a profecia. Quando você vê alguém com a vida toda desconcertada, com a vida toda assim arruinada, e de repente solta ali uma profecia, aí você fica assim pensando, nossa, como que pode uma pessoa dessa, com a vida toda arruinada, com a vida toda suja, com a vida toda contaminada, estar profetizando? Irmão, eu posso até discordar do vaso, mas eu não posso discordar do que veio da parte de Deus. Se alguém está recebendo como veio da parte de Deus, amém. Né? Agora que a gente precisa ter bastante cuidado, porque as pessoas elas vivem de uma forma assim. O profeta ele precisa ter uma vida bem digna diante de Deus e diante da sociedade. Então, para a gente receber uma profecia com mais facilidade e com mais a gente distinguir com mais espiritualidade, a gente olha para a pessoa, se a pessoa está bem comportada como servo de Deus, como homem de Deus, a gente recebe assim com muita alegria. Mas quando a pessoa não vive assim uma vida íntegra diante de Deus, diante da sociedade, você fica com o pé atrás. E é natural mesmo do ser humano ficar com o pé atrás quando alguém não está comportando adequadamente para nos trazer a palavra, uma profecia, entendeu? A gente fica com o pé atrás. E parabéns para vocês que ficam assim, sabe por quê? Isso mostra que vocês têm discernimento. Isso mostra que vocês têm uma boa análise, que vocês têm uma boa percepção. E é bom a gente fazer isso. Agora o que a gente não pode fazer é ir julgando o profeta, não, pelo contrário. Em nome de Jesus, não julgue o profeta. Nós não temos o poder de juiz. Nós não temos o poder de juiz. Todos nós somos servos. Uns se comportam bem espiritualmente, outros não se comportam muito espiritualmente, outros não são espirituais, outros são carnais, tá? Ainda são carnais,
outros estão ainda tentando crescer, estão tentando evoluir, tem uns que são meninos na fé. Então, quando você vê muita meninice na igreja, você também aquieta. Nenhuma casa que não tem criança é uma tristeza muito grande. Uma casa que tem só pessoas adultas, só pessoas velhas, não é bom. Provoca-se uma certa tristeza. Então, um lar onde tem criança, uma casa onde tem criança, é uma casa mais feliz, é uma casa assim mais alegre, é uma casa assim mais para frente, porque a criança está ali e traz alegria, ela chora, ela grita, ela corre, ela brinca. Então, uma igreja precisa ter os meninos também. Amém? Concordam comigo? A igreja precisa dos meninos. Deixe os meninos na igreja. Não joga fora não, porque eles vão crescer. Você também já foi menino, eu também já fui menino. Mas, o apóstolo Paulo diz assim, que quando eu era menino, eu discorria como menino, eu falava como menino, eu corria como menino, eu brincava como menino, até comia como menino. Mas, eu gosto quando ele fala assim, mas, ele fala assim, mas, quando eu me tornei homem, quando eu me tornei adulto, quando eu amadureci na fé, quando eu cresci na fé, quando eu passei a entender, quando eu passei a ter discernimento, eu acabei com as coisas de menino. Entendeu? Então, um bom recado aí para nós, vindo da parte de Deus, para a sua igreja. Amém? Não despreze o dom de profecia na igreja. Tá? Busque os dons de profecia. E eu gostaria que todos vocês que estão aí me ouvindo fossem usados nas mãos de Deus com o dom de profecia. Alguém quer? Quem quer aí faz assim, ó. Faz aí, nas lives aparece sempre, né? Assim, uma palminha, entendeu? Aparece assim, não é verdade? Então, quem gostaria de ser usado nas mãos de Deus, né? Que permita que Deus te use. E quem foi usado nas mãos de Deus e que se entristeceu por crítica de alguém, ou talvez do pastor, ou de alguém que você jamais esperasse, que fosse te criticar e que te criticou e que você se entristeceu, volte a ser usado nas mãos de Deus. Não se importe com essas coisas não, tá bom? Não deixe se abater por essas coisas não, porque acontece mesmo em todo lugar. Acontece. Nas melhores famílias acontecem as piores críticas. Nas melhores famílias acontecem as piores brigas, as piores confusões. Nas melhores famílias acontece diversidade de pensamentos. Acontecem, tá? Então, nós que somos cristãos, vai acontecer muita coisa no nosso meio. Vai acontecer muitas críticas, irão acontecer muitos rebuliços, né? Mas, por favor, mantenha-se firme na fé até Jesus voltar. Amém? E eu vos deixo esta palavra para a glória de Deus. Amém? O destaque de hoje, tá? Foi Provérbios 29, versículo 18, que é o não desprezar o dom de profecia, e 1 Coríntios 14, do versículo 1 até o versículo 5, e Provérbios 29, verso 18, que não havendo profecia, o povo se corrompe. E é por isso que tem muita gente corrompida, pelo fato de não atentar para as profecias que há na igreja. Então, atente para o dom de profecia e receba o dom de profecia na sua vida, porque nós iremos orar daqui a pouquinho por você, para que Deus venha te usar poderosamente na terra. Amém? Nós temos aqui alguns pedidos de oração. A nossa irmã Neide, ela pediu oração por ela foi curada de uma grande dor de cabeça. Maravilha! Olha aí como Deus é fiel, tá vendo? A nossa irmã Neide, né? Não sei qual delas, né? Que foi curada de uma grande dor de cabeça, né? Deus abençoe, né? Quem foi sua sogra que foi curada? Então a nossa irmã Neide, né? Diaconisa, ela foi curada de uma grande dor de cabeça. Maravilha, Deus é fiel. A nossa irmã Matilde, ela pediu oração pela sua neta Franciele. Nós vamos continuar orando por esta jovem, para que Deus tenha misericórdia. Os irmãos que quiserem pedir oração, continue aí. Nós temos um irmão aqui à disposição, anotando os pedidos de oração, e ele vai me falar, e nós estaremos aqui apresentando o seu pedido de oração nas mãos do Senhor. A nossa irmã Yara, ela pediu oração pela sua família, e em especial pela Ana Clara. Ela está com o olho doendo, e o olho está inchado. Nosso Deus, ele cura. Viu, irmã Yara? Ana Clara, recebe a cura aí, em nome de Jesus.
Irmã Matilde, recebe aí o livramento pela sua neta, em o nome de Jesus. A nossa irmã Eliane Cruz pede oração pela dona Osânia, né? Osânia. É isso mesmo, Osânia. E a sua família. E o seu esposo Alpenar, né? Eu acho que é isso mesmo. Né? E o seu filho Natan. Nós iremos orar por esta família em nome de Jesus. A nossa irmã Tainá Silva, ela pede oração pelo seu primo. O nome dele é Alexandre. Nós estaremos orando. E eu tenho certeza que o Senhor vai curar também dessa dor de cabeça, viu? Tainá Silva, no nome de Jesus. Assim como o Senhor curou a nossa irmã Neide desta grande dor de cabeça, o nosso irmão Alexandre também recebe a cura aí, em o nome de Jesus, né? O nosso irmão Messias, esposo da nossa irmã Rosemeire Ribeiro, ele pede oração por ele, né? Ele está com dor na coluna. O nosso Deus, ele é especialista em curar. Ele cura todos os tipos de enfermidades. Não há enfermidades que o nosso Deus não cura. Todas as enfermidades o nosso Deus, ele cura. Então, irmão Messias, recebe a cura em nome de Jesus na tua coluna para a glória de Deus, tá? A nossa irmã Maria Emília, ela pede oração pela nossa irmã Márcia de Souza e a sua família. Ela está internada e pediu para que a sua irmã Maria Emília, juntamente com a igreja, orasse por ela. Nós iremos orar assim em nome de Jesus, né? E eu tenho certeza que o Senhor, ele vai fazer um milagre na vida da nossa irmã Márcia, e ela voltará para casa curada no nome de Jesus, restaurada e com a saúde forte para a glória de Deus. Também a minha irmã, ela pediu oração pela uma amiga dela que trabalha no hospital. Minha irmã trabalha no hospital e uma das suas amigas que trabalha junto com ela no hospital foi diagnosticada de Covid. E ontem essa moça, ela foi entubada. Eu esqueci o nome dela. Ontem nós fizemos uma oração especial por ela e eu acabei esquecendo o nome. Mas Deus, ele sabe quem é eu que estou falando. E eu tenho certeza que essa moça que foi entubada, ela voltará bem para sua casa. Jesus vai curar para a glória de Deus. Eu acredito, porque a oração da fé, ela pode muito, muito, muito nos seus efeitos. E nós vamos orar um com o outro aí, e o nome do Senhor Jesus será glorificado para a glória de Deus, né? Parabéns para Jesus, porque ele curou a nossa irmã Neide por esta grande enfermidade. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. E o nosso irmão Rafa Jesus, ele contou para mim, ele está aí também na live, que de domingo para cá, os irmãos que presenciaram no comecinho do culto, eu desci lá da tribuna, do púlpito da igreja, e fui lá no último lugar em que o nosso irmão Rafa estava, antes do culto começar, e já orei por ele ali imediato, e Jesus já operou milagre na vida do nosso irmão Rafa. Ele está bem, né? Glória a Deus por isso. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E de domingo para cá, o nosso irmão Rafa está sentindo muito bem. Ele não está sentindo mais nada de domingo para cá, tá? Porque o Senhor, ele cura, ele faz milagre. Não sou eu que faço, viu, irmãos? Não sou eu que faço. Quem faz milagre é Jesus, tá? Quem faz milagre é Jesus. E Jesus disse: se vocês creem em mim, operará coisas maiores, milagres maiores do que estes que ele havia feito, como ressuscitar Lázaro, como ressuscitar Dorcas, como curar a febre da sogra de Pedro, né, como curar a filha de Jairo, como curar o homem paralítico, como curar o homem cego. Jesus, ele faz muitos milagres. Jesus, ele abre portas aonde não existe, tá? O Senhor, ele é poderoso para fazer muito mais. E eu quero glorificar a Deus pelo que Deus está fazendo em plena pandemia. Deus está abrindo porta de emprego para os crentes. Deus está abrindo porta de emprego para as pessoas que estão precisando de emprego. Inclusive, eu tenho um milagre aqui na minha casa, né? Jesus, ele abriu a porta de emprego para o meu filho, né? Em plena pandemia, Deus abriu para os meus 2 filhos. Em plena pandemia, Deus abriu a porta de emprego. Então, o nosso Deus, ele é fiel. E nós vamos orar pelos irmãos que estão desempregados, para que você venha trabalhar em nome de Jesus. Eu não consigo ver crente desempregado, ninguém desempregado. Eu gosto de todo mundo trabalhando para a glória de Deus, né? Crente trabalhando é uma oficina ocupada, né? Aí Satanás não entra. Crente que não trabalha, que não gosta de fazer nada, é uma oficina desocupada, é uma mente desocupada. E uma mente desocupada, Satanás aproveita para fazer arruaça, Satanás aproveita para fazer muita bagunça, né? Então o crente trabalha para a glória de Deus, né? Se você não trabalha fora, né, da sua casa, mas você trabalha em casa. Então mantém tudo em dia e você será abençoado para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, vamos apresentar aqui todo mundo
nas mãos do Senhor. Então me ajude aí glorificando a Deus, dando glória ao nome do Senhor, porque quando nós damos glória aqui, a glória de Deus desce. Quando nós glorificamos a Deus aqui na terra, a glória sobe lá para cima e a glória de Deus também desce. Quando nós oramos, a oração sobe e a resposta desce. Lembra da visão que um dos nossos irmãos teve, Jacó? Ele viu anjos subindo e descendo, né? Anjos subiam, anjos desciam naquela escada. E eu acredito que quando nós oramos, um anjo sobe levando o nosso pedido, o outro desce trazendo a resposta, e assim Deus vai nos abençoando para a glória do seu precioso nome. Amém? Vamos orar juntamente comigo aí, me ajudem a orar por essas vidas que estão aqui pedindo oração, para que o Senhor venha dar vitória. Amém? Meu amado e doce amado Jesus, para a glória do teu precioso nome, nós queremos apresentar estas vidas agora nas tuas mãos, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida do nosso irmão Rafa e pela vida da nossa irmã Neide, Senhor, que receberam grandes vitórias da parte de Deus. A nossa irmã Neide que foi curada de uma grande dor de cabeça. O nosso irmão Rafa, Senhor, que o Senhor entrou com providências no domingo, e de domingo para cá ele está sentindo muito bem, não está sentindo nada. Nós te glorificamos, Senhor, e nós te damos glória, te honramos, te exaltamos, porque tu és o nosso Deus. Mas nesta noite nós queremos apresentar também a nossa irmã Franciele nas tuas mãos, Senhor. Ela é neta da nossa irmã Matilde, Senhor, e a nossa irmã Matilde quer ver a sua neta, Senhor, mudada. Ela quer ver a sua neta abençoada. Por isso, Senhor, nós apresentamos esta moça nas tuas mãos também. Nós te apresentamos, Senhor, a nossa irmã Ana Clara nas tuas mãos, a filha da nossa irmã Yara, Senhor. Deus, ela está acometida por uma enfermidade nos olhos, mas tu, Senhor, tu és o Senhor que cura. Senhor, sabe daquele rapaz que o Senhor cuspiu na terra, fez um lodo, colocou nos olhos dele e mandou que ele lavasse no tanque de Siloé. Senhor, aquela época precisou acontecer isso, mas nos dias de hoje, Senhor, impulsionado pelo teu Espírito, Senhor, no nome de Jesus, este problema que está nos olhos da Ana Clara, esta enfermidade que está nos olhos da Ana Clara, repreendo em o nome de Jesus e digo: enfermidade, tu sai da vida da Ana Clara agora, em o nome de Jesus, que ela seja curada para a glória de Deus. Também eu quero te apresentar a família, Senhor, da nossa irmã Usânia, que está pedindo oração pelo seu marido Alencar e pelo seu filho Natan. Senhor, nós apresentamos esta família nas tuas mãos. Senhor, tem misericórdia. Deus, entra com providência, Senhor, nesta família. Pai, em nome de Jesus, Senhor, desata todos os nós que Satanás tem, meu Senhor, sobre esta família. Que seja repreendido nesta noite toda ação do inferno contra a família, no nome de Jesus. E que esta família seja abençoada para a glória de Deus Pai. Também te apresento nesta noite, Senhor, nosso irmão Alexandro, primo da nossa irmã Tainá Silva. Senhor, nós apresentamos esse jovem nas tuas mãos. Ele está com uma dor de cabeça fortíssima, Senhor. Dor de cabeça que está na vida do Alexandro. Te repreendo agora, te ordeno dor. Vai saindo da vida do Alexandro agora, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, a enfermidade te repreendo e te ordeno no nome de Jesus. Sai agora, em o nome de Jesus. Também te apresento nesta noite o nosso irmão Manuel, Messias, Senhor, nas tuas mãos. Jesus, tem misericórdia, Senhor. Deus, ele é esposo da nossa irmã Rosimeire Ribeiro. Eu apresento o Messias nas tuas mãos, o nosso irmão. Jesus, ele está sentindo dor na coluna. Em nome de Jesus, Senhor, toca agora na coluna do teu filho, Senhor. Messias, coloca aí a mão na tua coluna agora, em nome de Jesus. Quem estiver do lado do Messias também ajude ele em oração. Coloque a mão aí na coluna. Eu repreendo agora no nome de Jesus dor que está na coluna do Messias. Te repreendo em nome de Jesus e te ordeno, sai agora, em nome de Jesus. Messias, seja liberto desta dor agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o milagre aconteça para a glória de Deus. Eu ministro a cura para a glória do nome do Senhor Jesus. Também apresento a nossa irmã Márcia de Souza, Senhor, a família que está internada, nossa irmã Márcia. Deus, apresento nas tuas mãos agora, Senhor, tem misericórdia. Deus, ela é amiga da nossa irmã Maria Emília, Senhor. Deus, apresento, Senhor, esta família nas tuas mãos. Apresento a irmã Márcia nas tuas mãos. Senhor, no nome de Jesus, aonde a tua filha está, o teu Espírito Santo, Senhor, pode atravessar essas paredes, pode atravessar, Senhor, estas vidraças. Senhor, no nome de Jesus, entra no leito em que a tua filha está. Senhor, e joga por terra esta enfermidade, Senhor, e os demais
enfermos que estão na mesma enfermaria, Senhor, que eles recebam também a cura, Senhor, porque o Teu Espírito Santo está passando onde a nossa irmã Márcia está, e repreendo agora a enfermidade, em o nome de Jesus, e todos que estão ali sejam curados, sejam restaurados, em o nome de Jesus, Senhor. Apresento a Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor, apresento a minha família nas Tuas mãos, Te agradeço pelas portas de emprego que o Senhor tem aberto na vida dos meus filhos, Senhor, e para os demais que o Senhor tem aberto também as portas. Nós Te glorificamos, Te exaltamos, porque Tu és Deus. Em plena pandemia Tu estás fazendo milagre, e não há Deus maior do que o Senhor, e toda glória seja para Ti, toda honra seja dada ao Senhor nesta noite, e eu Te exalto, ó Deus, eu Te glorifico no precioso nome de Jesus, o Teu Filho, e nós Te agradecemos. Muito obrigado, em o nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Uma salva de palmas bem forte para todos os irmãos que estão nesta live aí. Deus abençoe. E para vocês que vão compartilhar também, parabéns, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estar sempre comigo, me ajudando. Deus abençoe toda a igreja do Jardim Nova Vitória. Um forte abraço no coração de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar para que esta pandemia passe, para que nós tenhamos condições de cultuarmos a Deus, para que essa pandemia que está assolando o Jardim Nova Vitória saia do Nova Vitória e vai para o inferno, não vai para nenhum lugar de São Paulo, que não vai para nenhum dos estados, em nome de Jesus. Nós agradecemos o nome de Jesus. Os nossos irmãos do estado da Bahia, os pastores do estado da Bahia, os diáconos, cooperadores, meus irmãos do estado da Bahia, um forte abraço para vocês no nome de Jesus. Os nossos irmãos do estado do Paraná, a paz do Senhor, Deus abençoe. Os nossos irmãos de Alagoas, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês, muito obrigado. Os nossos irmãos do Espírito Santo, um abraço bem caloroso para vocês. E nossa irmã Antônia, mãe da nossa irmã Selma, a paz do Senhor, um abraço bem forte na senhora. Eu ainda não a conheço, mas vejo pelas fotos, vejo o carinho que tem com a minha esposa, com os meus filhos. Deus abençoe, muito obrigado. Um carinho tão grande, um carinho de mãe. Deus abençoe. Nosso irmão Lucas, nossa irmã Céia, Deus abençoe. Todos os jovens ali do Espírito Santo, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Irmãos lá de Paulo Afonso, os pais da minha nora, Daniele, Deus abençoe a irmã Márcia e o nosso irmão Pedro, e os demais que também assistem essas lives lá em Paulo Afonso. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nossos irmãos mineiros, né? Um abraço, Deus abençoe os meus irmãos mineiros, a paz do Senhor. Muito obrigado por estar aí nessa live em nome de Jesus, né? Como eu sempre termino as lives dizendo assim, ó, eu vos amo em Cristo Jesus. Um forte abraço no coração de todos, muito obrigado, Deus abençoe, amém.